Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme. Hoje, tomo conta desse projeto junto com meu amigo André Bontempo, jornalista, E vamos lá para mais uma entrevista, para a gente conversar um pouco, sobre mídia, essa relação da grande imprensa com o governo, Bolsonaro e também, e alguns aspectos da política nacional também, que acho que seria importante. Então, aqui, como é um dos várias temáticas que eu estou tratando, o canal está tratando, que é a relação da mídia e imprensa, a gente convidou professores, convidou, jornalistas da área, e agora eu vou convidar o professor Marcos Cripa para a gente trocar essa figurinha aí comigo e também com vocês aí, ouvintes do canal. Então, Cripa, antes da gente começar, por favor, se apresente. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Sou jornalista de ofício, de formação, sou considerado aqueles jornalistas das antigas, que eu venho lá da meados da década de 70, a minha formação. Minha militância foi, no primeiro momento, voltado para o impresso, e depois, nos últimos 25 anos, trabalhando em TVs. Trabalhei nas grandes TVs do Brasil, em alguns grandes jornais também, e há 26 anos eu ingressei na PUC, onde desenvolvi uma carreira no curso de jornalismo, e lá me encontro nas disciplinas voltadas para o audiovisual e telejornal. E faço pesquisa exatamente na área de como é que a mídia se comporta, qual é o papel que a mídia desempenha, principalmente naquilo que eu entendo que seria voltado para a democracia. E aí a gente encontra algumas nuances que acho que nós vamos debater no nosso encontro de hoje. Muito obrigado pelo convite, viu? Sim. Professor, a gente, vê uma relação da mídia com o governo, assim, com vários conflitos, É, e muitas das vezes o governo se portando como uma pessoa que não quer escutar a crítica, Que se vaza alguma coisa assim que o governo, digamos assim, pisou no tomate, não sei nem se esse termo é certo, porque o governo parece que tem um tomate no pé porque só pisa no tomate, né? E, e o governo age de uma forma agressiva. Como que você vê isso, essa postura? Até quanto que essa postura pode ser perigosa? Olha, nos termos que a relação está colocada hoje, no atual governo, eu acho que é muito tensa, é muito complicada a relação que está sendo desenvolvida, não por culpa só da mídia, mas principalmente do governo, que não admite críticas. Agora, eu acho que eu tenho uma concepção que é o seguinte: o jornalismo se dá bem com o poder, ele não precisa se dar bem com governante nenhum. O jornalismo tem que cumprir o papel de informar a população, de informar o leitor, o telespectador, o rádio ouvinte, daquilo que ocorre no país. O problema está exatamente quando a gente tem um governo autoritário, que não admite críticas, que quer ter um sistema de comunicação paralelo, que é o que está acontecendo com o governo hoje. As relações estão todas esgarçadas. Muito embora você tenha algumas emissoras apoiando o governo declaradamente, com seus empresários colocando seus canais à disposição, nós vivemos um momento complicadíssimo. Você vê o seguinte: se você pegar na área de TV, que é mais a minha praia, você não poderia ter nenhuma emissora apoiando o governo A ou apoiando o governo B, porque se trata de uma concessão pública. A televisão não pertence aos proprietários que lá estão neste momento. A canalização de TV pertence a todos nós, pertence à população brasileira. Então, eles são usuários daquela rede. O Silvio Santos, que apoia o governo hoje, ele não é o proprietário final do SBT. Ele pode ser proprietário dos equipamentos, do terreno, dos estúdios, mas
organização que fala com a população. O Bispo Macedo também com a Rede Record, isso também se replica com a Globo, com as outras emissoras todas, a ETV. Quer dizer, eu acho que o problema está exatamente nessa falta de regulamentação, no que diz respeito à comunicação via TV. Agora, nas relações dos jornalistas, essa tensão sempre existiu, não só aqui, como no mundo. Quer dizer, a gente precisa entender que no governo Fernando Henrique também tinha quem não gostasse do Fernando Henrique, dele, depois no Lula, depois na Dilma. O problema está na relação que se estabelece. Quando a matéria é verdadeira, o governo tem que admitir, o governo tem que dar as respostas e seguir dessa forma. O que nós estamos vendo é o seguinte, é o atual presidente falar de um cercadinho para os seus apoiadores, e mais nada, ele não quer dar satisfação para mais ninguém. Isso é muito ruim, é péssimo para a democracia, porque nós não sabemos aonde isso vai. Ele pode até estabelecer, vou falar com a imprensa uma vez por semana, vou estabelecer de falar a cada 10 dias, a cada 15 dias, mas se coloca. Mas ele nunca se colocou dessa forma, num debate claro com a imprensa, como ele também não se colocou num debate claro com a população lá nas eleições, né? Quer dizer, é próprio do atual governo não estabelecer relações de diálogo, relações de tensão, né? que ele procura estabelecer. E nesse aspecto a mídia entra, a mídia foi. Eu, para ser honesto, chegou um momento que eu via a humilhação tão grande que ele fazia aos jornalistas, que eu cheguei a comentar com os meus pares, outros jornalistas e alguns professores da área de jornalismo, que eu defendia que o jornalismo deveria abandonar a cobertura naquele momento do cercadinho, porque era só humilhação. Ele usava a imprensa como escada para fazer o discurso ideológico dele. Então, Guilherme, essa é a minha visão, porque está muito tenso, mesmo ruim, para todos nós, para a democracia. É preocupante essa relação da forma que ela se estabelece. Você falou, né, nessa relação do cercadinho, né? E muita gente compra, né, essa ofensa, né, esse ataque que o governo faz com a grande imprensa, né? E tem uma, não sei se é o nome, o pessoal fala que é uma milícia, né, digital, né, que ataca, agride, persegue jornalistas e tudo mais. Como que você vê essa questão? Guilherme, você identificou muito bem nessa milícia digital. Você tocou exatamente no cerne da questão, no que é principal. Vamos pegar da eleição para cá, ou um pouquinho antes da eleição do atual presidente para cá. Eles perceberam, desde a eleição do Trump, lá nos Estados Unidos, que essa questão da mídia era fundamental, de criar um universo paralelo, aquilo que eu chamo de universo paralelo na comunicação, porque o que ele faz com isso? Ele deixa de ter a mídia convencional como a intermediária, aquela que deveria fazer o papel de representar os dois lados, fazer a coisa séria. Ele ignora isso aí, lá no Trump, na eleição do Trump, e passa pela mídia virtual a conversar diretamente com o eleitor. E aí você lança um campo ideológico. E no campo ideológico, quem está dentro não vai acreditar jamais no campo do outro. E assim sucessivamente. O que acabou acontecendo é que eles perceberam que o Trump fez toda essa jogada de uso da internet e se elegeu. E eles foram para o mesmo caminho. E o que acabou acontecendo é que ele foi eleito também, sem participar de debates. Ou seja, o cercadinho, quando ele já é o eleito presidente, ele vem para desqualificar a mídia convencional. Eu acho que a mídia convencional tem seus problemas, tem seus erros. E assim deve ser encarado. Se tem erro, tem que ser punido. Se a matéria é mentirosa, merece ser apurado e ser punido também. Eu acho que nós não somos, nós jornalistas, não somos acima do bem e do mal. Nós não somos absolutamente perfeitos. E quando erramos, temos que admitir que erramos. A diferença é que ele ignora essa relação, que seria uma relação de civilidade,
e ele vai para o show, ele vai para o espetáculo. Tem perguntas que são feitas lá que é para levantar a bola para ele. E aí teve um momento no início da relação ali do governo dele que ele humilhava mesmo o repórter que lá se encontrava para receber aplausos dos seus seguidores que se encontravam ali no cercadinho. Quer dizer, foi uma coisa péssima. Aquilo é a anti-relação democrática com quem quer que seja. Aquilo é montado para se fazer o circo. Até que teve um momento que a mídia começou a se afastar. Aí o que acabou acontecendo ali? Ele cobre aquilo. Vai lá nos canais oficiais dele. E também, que também é tudo ensaiado, você percebe? Aí eu fico meio abismado quando se diz o seguinte: o presidente, hoje, ao conversar com os seus apoiadores, disse tal coisa. Quer dizer, a mídia continua a cumprir o papel de fazer essa transmissão do que interessa a ele, porque ele não se deixa ser questionado. Você já observou como é que é a relação? Quando alguém faz uma pergunta para ele que ele não gosta, ele dá uma resposta atravessada, como ele fez com uma garota lá, uma repórter do SBT no Nordeste, eu não lembro agora a cidade que foi. Ele deu uma resposta, sabe, grossa, deselegante, como ele deu para Patrícia Campos Melo naquela ocasião, que ele também deu uma resposta deselegante, agressiva, até foi condenado por isso. Ou seja, se você perguntar o que ele não gosta, ou ele te destrata, ou ele vira as costas e encerra a coletiva. Isso não é diálogo com a sociedade. A mídia fica completamente sem ter um papel que é o que é destinado a ela, que é o de trazer informações e de mostrar o que está acontecendo. Como você entrou nessa relação beligerante, aí nem a mídia faz o que tem que fazer normalmente e nem o governo se comporta como deveria. Está muito, muito tensa a situação. E, professor, né, uma coisa que acho que a gente poderia colocar aqui e se aprofundar em relação à questão, qual que é a importância, né, da população, né, ter acesso às informações, não do modo que o Bolsonaro faz, né, ao seu bel prazer, mas ter acesso às informações, né, do que está ocorrendo na política nacional, o que está ocorrendo na sociedade e qual que seria a importância da mídia nesse aspecto. Eu acho que a gente precisaria, né, nessa entrevista, nesse bate-papo aqui, reforçar, né, dessa importância. Guilherme, vamos pegar o seguinte, eu vou voltar aqui há um ano e pouco atrás, quando nós tivemos o início da pandemia lá na China, em Wuhan. A população estava, até então, nessa nova concepção de se fazer comunicação não pelos veículos convencionais e tradicionais, mas fazer pela internet, refém de fake news. O que aconteceu naquele momento quando precisávamos de informações mais precisas? Os jornais passaram a vender mais, inclusive as assinaturas virtuais. As TVs passaram a ter um índice de assistência muito alto. Me lembro que a Globo, que se dedicou muito a essa cobertura no começo, ela chegou a ter o Jornal Nacional inteirinho dedicado a essa questão. E aí, todo mundo que estava já começando a entrar em lockdown, em casa, ficando em casa, corria para a televisão, corria para a internet e corria para os jornais convencionais para se informar. Ou seja, não que eu defenda aqui que você se informe pela Globo, que se você se informe só pela televisão, nós deveríamos ter uma pluralidade de acesso da população à informação. Por quê? Na hora que você precisa saber a informação correta, é nos veículos convencionais, ou pelo menos nos veículos alternativos comprometidos, que você também busca informação. Porque nós temos muita mídia alternativa muito séria. A Mídia Ninja é um desses. O programa de entrevista de vocês é outro. Ou seja, a mídia alternativa feita com responsabilidade é muito interessante, é muito bom. O duro hoje é para a população separar entre aquilo que é um programa como esse seu, pensado por
pelo André, por pessoas responsáveis, por pessoas compromissadas com a sociedade, de alguém que monta um debate desse aqui, simplesmente para difundir aquilo que há do atraso. Então, quer dizer, é fundamental que a população escolha um veículo para se informar e que ela se informe. Agora, nós temos que analisar o seguinte: hoje, quem informa a população é a televisão. A televisão, nós temos hoje, segundo pesquisas recentes aí, 98% dos lares com aparelhos de TV. Ou seja, você tem mais TV nos lares brasileiros, aparelho de televisão, do que você tem fogões. Ou seja, você tem aparelho de TV, mas você não tem fogão. Você não tem geladeira, que são itens que aparecem na pesquisa muito menores do que o número de aparelhos de TV. Bom, então você tem 98% dos lares com aparelho de TV. E a pesquisa indica também que 97% das pessoas que têm esses aparelhos de TV se informam e se divertem pela televisão. Ou seja, a informação e a cultura hoje no Brasil, ela é difundida exclusivamente pela TV. E nós sabemos que os programas de TV, os telejornais, essa história toda da televisão, ela não tem um compromisso de levar a verdade, mas sim de divertir. E aí você não tem teatro, você não tem bons filmes, você tem uma série de coisas que vem lá de segunda linha, sabe? E algumas emissoras praticando um jornalismo muito discutível, você percebe? Escolhendo o lado, inclusive. Então, é fundamental que a população se informe, mas nós temos uma estrutura educacional, de saúde, de habitação, de uma série de coisas que faz com que a população brasileira ainda esteja atrás de outras prioridades. Hoje, para um pai, a prioridade dele é ter emprego, é levar alimento para casa. O que acaba acontecendo é que aí ele não vai ter tempo, ele não vai se dedicar a ler um livro, ele não foi incentivado a isso, ele não tem dinheiro para isso, ele não tem uma assinatura de jornal. Aí o que ele tem gratuito? Ele tem um aparelho de TV que ele compra em 20 parcelas, numa dessas grandes redes de distribuição. Ele compra lá em 20 parcelas, paga baratinho a cada mês e tem uma programação gratuita, que ele não escolhe, que ele não interfere e que não tem quem supervisiona, que é isso que eu falei aqui no começo. Você tem uma rede de televisão que não pertence à canalização da distribuição das ondas de satélite é da população brasileira, mas a população brasileira não consegue intervir. É diferente, por exemplo, e nós temos que admitir isso aí, eu não gosto de fazer qualquer comparação com lugares mais desenvolvidos, mas é inegável que na Europa, onde a gente tem um índice alto de leitura, um índice alto de participação da população na influência que ela tem na televisão, ela consome mais jornal. Agora, é uma população, é um continente já estabelecido, tanto é que é chamado do velho continente. Quer dizer, você tem anos, milhares de anos de história. E nós temos um país muito recente, 500 e poucos anos aí é coisa recente da nossa descoberta. Tivemos uma política escravagista, nós tivemos uma política de opressão, ou seja, nós tivemos um desenvolvimento cultural muito complicado. Nós temos que saber passar por isso tudo, enfrentar e discutir. Daí essas discussões todas sobre os temas mais atuais que afetam a população estarem surgindo na mídia. Todo mundo fala assim, mas agora está se discutindo a questão do negro. Sempre se discutiu. O que não se colocou foi às claras, não se abriu espaço para isso. Aí nós temos que admitir que a internet que ela é muito ruim quando é usada por esse sistema de milícia digital, ele é muito bom quando ele é colocado à disposição da população para fazer um bom uso, para fazer um bom debate, para fazer uma discussão de alto nível.
Percebe? Quer dizer, muitas das questões que hoje estão surgindo tem muito a ver com essa amplitude ou essa ampliação de debate que tem sido permitido via internet. Sim. Professor, e a gente tem uma, como você muito bem falou, é uma mídia mais pró-governo, né? E ultimamente anda saindo uns malucos do bueiro que tá conseguindo palco, né? Que em um ou outro momento histórico não conseguiria. Eu queria que você avaliasse essa atuação dessa mídia pró-governo, tipo Record, né? O próprio SBT, né? Nós temos que separar algumas questões. O Silvio Santos, ele tem a concepção, não posso falar por ele, mas eu trabalhei 3 vezes no SBT em momentos importantes e tal, fui diretor lá num período, e o SBT, ele surge na época da ditadura militar. E o Silvio Santos, sempre apoiou qualquer governo. Ele apoiou desde o governo militar, que ele chegou a criar, inclusive, um quadro no programa dele aos domingos, que era de maior audiência na ocasião, Semana do Presidente, era apresentado, inclusive, inicialmente pelo Gugu, aquele que veio ser apresentador e tal. Ou seja, era feita uma badalação no domingo, o que o presidente tinha feito na semana. Bom, e aquilo é uma concepção dele até hoje. Ele não deixou, por exemplo, de apoiar o Lula. Ele não esteve numa militância como dono de televisão mais próximo da Dilma, no segundo governo dela, que levou, inclusive, ao impeachment. Mas não dá também que ele sozinho, para dizer que ele sozinho foi o responsável pelo impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma, uma série de fatores, e inclusive com toda a mídia jogando contra, fora as alternativas, as mídias alternativas. Então, quer dizer, o que você tem, se mudar de governo agora e o Lula voltar, você pode ter certeza que o Silvio Santos vai se alinhar ao Lula. O que ele está fazendo hoje é apostar caro nisso, porque, inclusive, tem um genro dele, que é ministro, que tem feito gestões que podem levar à interpretação de benefícios do SBT. Aí você tem o bispo Edir Macedo, que também sempre foi voltado a apoiar quem interessasse a ele, fosse ideologicamente alinhado ou não. E também teve uma boa relação com o Lula lá atrás. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo é que nós temos, historicamente, uma mídia que ela é acrítica. Ela não faz a crítica. E é o que eu disse aqui para você em algum momento hoje, que a imprensa ela não tem que só criticar ou só elogiar. A imprensa tem que fazer o seu papel de representar o cidadão e a sociedade. O meu compromisso enquanto jornalista, ele é com o meu leitor, com o meu telespectador. É assim que eu tenho que enxergar. Ele não deveria ser com a fonte. E essas pessoas estão buscando apoio muito mais na fonte, muito mais em ficar bem com o governo. Não sei se aí tem as questões econômicas envolvidas, de anúncios das empresas do governo, do próprio governo, ou de empresas vinculadas ao governo, como os bancos estatais. Ele tem uma série de fatores para serem interpretados, mas o que a gente vê é muita gente querendo faturar. Eu tenho uma expressão que aqui em Minas se diz, porque eu, apesar de trabalhar em São Paulo, estou em Minas agora na pandemia, que eu tenho uma casa aqui em Poços de Caldas e eu fico aqui. E aqui em Minas tem uma expressão que diz o seguinte: eu acho que tem muita gente, essa expressão que se diz aqui, tem muita gente para dar rasteira e pouca gente para cair. Ou seja, tem muito esperto para faturar politicamente. Aí gente que enxerga, gente que quer ganhar dinheiro, gente que quer apoiar alguém para a eleição já do ano que vem. A cada 2 anos nós temos uma eleição, ou municipal, estadual ou nacional. Você percebe? Então, sempre tem alguma coisa envolvida aí. Eu sempre digo para meus alunos, vamos separar o seguinte: a imprensa é dos patrões, o jornalismo é dos jornalistas.
Você percebe? A imprensa é o dono da Folha, o dono do Estadão, o dono do Globo e tal. Eles são empresários e nós temos que enxergá-los como empresários. E nós vendemos a nossa mão de obra para eles. O que nós temos que fazer é saber o nosso limite. O Guilherme, a gente tem que entender até onde a gente pode ir. Eu posso trabalhar e trabalhei na Rede Record. Faço a crítica à Record aqui, ao que tem de ruim quando ela esconde notícias, esse tipo de coisa, e já fez muitas vezes em relação ao governo federal. Mas não dá para dizer que eu não possa trabalhar lá. Eu vou trabalhar lá. Acontece que a hora que eu precisar fazer alguma coisa que não seja correto, pegue o seu boné e vá embora. Porque a gente não tem outras mídias como você tem, por exemplo, na Itália. Na Itália você tem jornais de direita, de centro e de esquerda. Na Itália você tem TV estatal de direita, de centro e de esquerda. Ou seja, você não escolhe, lá você pode escolher onde você quer trabalhar. Eu quero trabalhar num jornal mais voltado ao compromisso progressista. Então tá bom, eu vou trabalhar lá. Outra de direita vai trabalhar no jornal de direita. Bom, como nós não temos isso aqui, está no limite do que nos é exigido. A gente sempre está passando ali perto de saber o seguinte: bom, até onde eu posso ir? Não pode ir? Vai aviltar você? Vai te agredir? Vai embora, muda de lugar de trabalho. E aí você mantém a sua consciência de militância cidadã e de militância no ofício do jornalismo. Sim. É assim que é essa questão. Não, sim. E eu queria que agora entrar um pouco na questão da pandemia, né? Como que você primeiramente avalia, né, a abordagem da grande imprensa, né, e da mídia de modo geral, né, em relação a esse tema e também principalmente em relação à questão da vacina? Olha, eu vou falar um pouco, voltado inclusive para conversas que eu tive com jornalistas de várias partes do Brasil e do mundo, alguns que são brasileiros e estão militando no exterior, outros que são amigos mesmo morando lá, e principalmente em países europeus. Existe uma certa unanimidade, e isso também não é novidade, de que todos nós nunca tínhamos feito uma cobertura desse nível. Jamais. Por mais que a gente tivesse experiência de cobrir guerras um pouco mais distantes, por exemplo, a Guerra do Vietnã, nós tivemos jornalistas brasileiros lá, outras guerras, a Segunda Guerra Mundial, guerras ali no mundo árabe. Muito embora a gente tivesse essas experiências, o ataque da Al-Qaeda aos americanos em Nova York, das Torres Gêmeas, nós tivemos coberturas importantes, mas nunca dessa magnitude. Primeiro, nós ficamos completamente perdidos, mas não fomos nós, jornalistas, que ficamos perdidos. A sociedade ficou completamente perdida. Até hoje, nós não encontramos ainda o fio dessa meada, não temos as coisas muito claras, alguns governos mais avançados, outros, como o nosso, completamente atrasados, e a mídia ficou completamente perdida. Eu falei nos primeiros 15 dias com um correspondente internacional que mora em Londres. A partir de Londres, ele faz a cobertura ali da Europa, e ele me disse o seguinte, falou: estamos fazendo tudo aqui, estamos fazendo hoje todo o material por ligações não presenciais. Ou seja, as pessoas começaram a cobrir de uma outra maneira. E aí ninguém tinha informação correta. Quem sabia quem estava falando verdade naquele momento? Primeiro, era uma coisa localizada na China. Logo depois, você vê que a Europa, e aí nós vou lembrar aqui da Itália, logo de cara, foi um desespero, uma mortandade. Ninguém sabia, de fato, o que fazer e como se comportar. A mídia não sabia como cobrir, os médicos não sabiam como atender, os governantes não sabiam o que fazer. E aí é que nós fomos achando a embocadura. Eu, em alguns momentos, vi a mídia muito mais
sensacionalista, mostrando só o que havia de tragédia. Mas aí eu fico na seguinte questão: mas tinha outra coisa para mostrar? Não tinha. Você percebe? Quer dizer, era o drama, era a filha que perdeu o pai que perdeu a família toda. Ou seja, aí fica uma cobertura que eu não gosto muito, que é aquela sensacionalista. Mas também nós não tínhamos a ciência para explicar, como acho que até hoje as coisas ainda precisam ser melhores explicadas. Então, nós levamos muito baile disso aí, viu, Guilherme? Ficamos meio perdidos em algumas ocasiões, mas muito mais pelo próprio desconhecimento da doença do que por ter jornalistas mal intencionados ou ter gente que não gosta de cobrir ciência. Uma das coisas também que nós temos que pesar é que o jornalista, não é que ele não vai, mas raramente ele vai para a área da ciência, que é uma área que não tem grande espaço nas televisões, nos rádios, nas TVs, no impresso. E agora nós descobrimos o seguinte: precisa de gente que conheça a ciência para saber o que é a diferença de um determinado vírus, sabe, para um outro vírus. Então, nós temos que ter gente, e nós tivemos que nos especializar muito rápido, muito em cima dos acontecimentos. Eu acho até que nós conseguimos ter um bom desempenho, estou falando agora mundial. Nós tivemos um bom desempenho mundial da mídia e tal, mas com muita dificuldade. Conheço jornalistas que ficaram desesperados, gente que teve medo. Tem um medo também envolvido nisso. Nós não somos diferentes de outros, nós não somos imbuídos de uma capa, tipo lá aquele romance que se faz do Super-Homem, que é um jornalista lá, o Clark Kent, é isso. E aí o que acaba acontecendo é que a gente fica com uma capa que nos protege. Não é isso, nós somos tão simples, tão afetados como qualquer outro cidadão. Então, tinha gente que tinha medo, foi um momento muito tenso, mas eu acho que, de certa maneira, nós conseguimos responder. Quando eu falo nós, eu falo a mídia como um todo, né? Porque naquele começo, como eu te disse aqui, as pessoas deixaram de seguir fake news e foram buscar informação mais responsáveis. Não estou dizendo nem que foram informações completamente corretas, porque ninguém estava sabendo direito naquele momento como proceder, mas havia o intuito de trabalhar com a verdade. Lamentavelmente, eu que fiquei muito feliz naquele momento, porque eu falei: puxa vida, a imprensa está voltando a ganhar credibilidade, as pessoas a acreditarem e tal. O que eu vejo hoje é que nós já estamos voltando tudo para o fake news novamente. Esse efeito manada aí, esse efeito que se fala do vírus, o vírus da internet também está afetando esse povo. Não? O efeito manada, nesse momento, está muito ruim e as pessoas já estão, na minha interpretação, exercendo essa mídia digital desonesta já com relação à eleição de 2022. Já começa o papel de interesses A, B e C, e aí destruindo vidas, carreiras, histórias, assim por diante. Sim, professor, você tocou um negócio bastante interessante, né? Essa questão da abordagem sensacionalista, né? Eu vejo muitas das pessoas reclamarem disso, falando: por que não mostro o lado bom, né? Por que eu não mostro a quantidade de curados, por exemplo? Só que assim, eu particularmente, eu quero ver se você concorda comigo, eu acho que isso tem um problema. O primeiro problema é porque não tem muita coisa boa para se mostrar, né? O segundo problema é que talvez, né, a gente pode cair digamos assim, num efeito, pode fazer com que as pessoas relaxem nesse momento, né? Que é o momento de apreensão. Tipo, se as pessoas estão curadas, então tudo bem, né? Eu ir lá me arriscar. Só que, ao mesmo tempo, tem coisas boas também, né? Tipo, que a gente precisa trabalhar, como a questão da vacina. Isso é inegável. Então, eu queria que você abordasse um pouco mais em relação a isso. Olha, eu concordo com você nessa tua visão, de que, primeiro, são poucas as informações positivas, mas tem.
mas tem, até num número significativo, mas tem. Boa, não é um número maravilhoso, mas tem. A outra é o efeito de relaxar. Concordo com você. Mas tem uma coisa que antecede isso aí. O jornalismo trabalha, e isso agora é fala de jornalista, tá? O jornalismo trabalha com o que dá errado. O jornalismo não trabalha com o que dá certo. O que dá certo para o jornalismo não tem importância. Isso é muito. Nós temos que entender essa concepção. Percebe? O prédio que é feito na Avenida Paulista de 60 andares e não acontece absolutamente nada, o máximo que pode acontecer é uma fotinho, pererê, um prédio que surgiu na Paulista, ponto. Ou o dia que tiver uma matéria sobre a arquitetura da Paulista, um prédio desse entrar. Agora, cai um casarão pequeno, não precisa nem ser um prédio desse. Na Paulista, é notícia. Então, a notícia está para o jornalismo naquilo que não dá certo. O que dá certo é entendido como está dentro da regra, está corretíssimo. Então, eu acho que passa por isso que você falou, mas passa também pelo interesse ou desinteresse da pauta. A outra coisa que nós temos que levar sempre em consideração que o jornalismo trabalha com essa questão do que é espetaculoso, você percebe? Aquilo que é um espetáculo, aquilo que é o diferente. A gente fazer essa entrevista aqui, essa entrevista correr absolutamente tranquila, nós vamos ter um número X de views, de pessoas que vão nos acompanhar, mas não tem grandes interesses para a mídia. Desmaia um de nós aqui e sai do ar, nós vamos virar notícia. Percebe? Quer dizer, a gente precisa entender isso aí. E, ao entender, é aí que a experiência, eu acho que é fundamental. Ao entender isso aí, a gente já começa a trabalhar melhor. Você coloca não só aquilo que é de ruim, mas aquilo que é de bom também. Você tenta equilibrar esse tipo de cobertura. Agora, são poucos os editores, são poucos os que tomam decisão que pensam dessa maneira, do equilíbrio, de entender que o país tem coisa boa e tem coisa ruim. O que é ruim você tem que mostrar, o que é bom você tem que achar um jeito de dar destaque. Agora, vamos pensar o seguinte também. Um telejornal, ele tem 45 minutos, em média. Em 45 minutos, ele consegue colocar X matérias. E aí começa o seguinte, ele tem 3X produzido. E o que ele coloca para dentro e o que ele deixa fora do telejornal? E eu estou falando do telejornal, mas vale também para o jornal. O jornal tem X páginas. E aí, você tem 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais produção. E o que você coloca para dentro? Aí você começa a colocar o que chama atenção, o que é diferente, o que é inusitado, aquela moça que estava andando e caiu a peruca na hora que ela... Ou seja, começam desde coisas sérias a coisas de brincadeiras do dia a dia a ser incorporado no jornalismo. Agora, não tenha dúvida que nós temos que cobrir algumas coisas mesmo que são ruins. A Amazônia, não dá para deixar de cobrir a Amazônia. O Pantanal, o que acontece tudo aqui, que são desgraças que não são administradas direito lá e que está levando o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica a nos deixar preocupados do ponto de vista do meio ambiente. Mas tem coisas boas sendo feitas também. Tem ONGs trabalhando nesses 3 sentidos, aí, nessas 3 biomas. Então, é um papel muito importante que nós temos que desenvolver. Mas a escolha primeira é do inusitado. É o carro que capotou, que tem uma imagem linda. É uma foto de um incêndio que tem uma beleza plástica na fotografia própria do fogo. O fogo em si ele é encantador enquanto fotografia ou filmagem. Ele pode não ser encantador porque mata pessoas, mata os animais, invade casas e assim por diante. Mas como beleza plástica, ele é capa em qualquer jornal, você percebe? E aí as escolhas passam a ser por aí. Caminhar com esse tipo de decisão.
Sim, você falou de uma questão bastante importante, Cripa, em relação à questão da regularização da grande imprensa, né? A gente tem, como você muito bem disse, né, mídias alternativas que são sérias e tem as mídias alternativas que são, né, as chamadas mídias das fake news, que para mim, já conversei, não são mídias alternativas. Só que tem um problema aí, né? Que é a questão do. Que eu sempre falo, inclusive em relação ao canal, que é a questão do dinheiro, né? Para você manter inclusive um canal como esse, né, e fazer o canal crescer de uma maneira considerável, você precisa ter grana. Se você não tem grana, você não, você pode até chegar num cenário interessante, mas você não vai muito longe disso, né? Como que a gente resolve esse imbróglio? Como que a gente resolve esse problema? Porque de uma mesma maneira a gente tem, né, os monopólios, a gente tem essas fake news que tem dinheiro para poder produzir e tem a mídia alternativa que tem pouco recurso. Guilherme do céu, você me pede para responder uma questão que seria a solução da comunicação no Brasil. Gostaria muito de poder responder com toda clareza o que fazer. O que eu posso é identificar o problema tal qual você colocou aí. Primeiro, nós temos batalhadores, você percebe? Nós temos gente que milita, gente que faz, gente que dedica suas horas, dedica um pouco de dinheiro, pede apoio para os amigos, isso é verdade. Aí nós temos o banditismo. Não é mídia, não é banditismo. Isso aí, para mim, é banditismo quando você tem essa milícia digital. Milícia é coisa de bandido. Bandido é que fica fazendo isso aí. O bandido vai ter dinheiro mesmo, ele vai buscar em algum lugar. E você encontra na outra ponta os monopólios que você citou aí também. E monopólio muito poderoso, muito. A gente sempre fala da Globo, mas vamos fazer o seguinte: a Globo não é só televisão. A Globo é TV, é um sistema de rádio, é um jornal, é uma editora que publica livros, é uma empresa que faz filmes, é uma empresa que controla a internet. Ela é uma empresa poderosa. Como é que foi feito lá na Argentina? Na Argentina, você tinha o Clarim, uma empresa que cuidava do Clarim, que é o maior jornal argentino, que tinha a mesma estrutura. Que tinha a mesma estrutura. Aí você tinha TV, você tinha rádio, você tinha. A Globo tem, inclusive, gravadora, que é a única gravadora poderosa no Brasil hoje. Som Music, eu não lembro o nome agora, da gravadora da Globo, Som Livre. Ou seja, ela tem tudo isso, e se tinha também no Clarim, na Argentina. O que se fez no governo da Kirchner? Ela foi lá e quebrou esse monopólio. E quebrar o monopólio não significa implantar censura. Isso é que o patrão sempre faz para quebrar qualquer discussão sobre avançar nas questões da comunicação. O que foi dito é o seguinte: o Clarim vai ter que escolher. Quer ter o jornal ou quer ter a televisão? Muito fácil. Você opta pelo que você quer ter. O resto você tem que vender. A Globo tem jornal, tem rádio, tem isso, tem música, tem livro. Ou seja, você vai no programa do Bial e assiste o programa do Bial, aquele autor de livro que está lá é autor de livro da Globo. Aquele cantor, aquele novo cantor que está se destacando, é um novo cantor da Soul Music. Quem se apresenta no Faustão no domingo é um cantor da gravadora da casa, é alguém que trabalha na novela da casa. Eles se retroalimentam entre eles para ganhar dinheiro. Essa é a jogada. E nós, que consumimos o produto, não temos poder nenhum. Zero, zero. Aí eles, você vai falar com eles e fala assim: mas tem o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Aí você vai ligar lá, fala para a moça: eu não gostei de tal coisa, pedi Paraná, ela pega aquilo e manda lá para frente, que não vai acontecer nada. O que nós temos que ter são ouvidores, pessoas que ouvem a população, que representam os órgãos, os veículos de comunicação. É isso. Como nós temos um ombudsman, pelo menos na Folha de São Paulo. Tínhamos outros países, só temos na Folha, me parece.
Então, a solução, cara, é essa militância nossa. Eu vejo a situação, percebe? Situação de gente que está batalhando para conseguir um espaço. Eu não tenho essa solução, lamentavelmente. Eu acho que a solução era a gente mudar toda essa estrutura de comunicação e dividindo em empresas menores para que todos participassem. Até os americanos, que têm uma das democracias mais avançadas, do ponto de vista de discussão da democracia, tem um limitador. Ninguém lá pode ter de TV mais de 20% ou 25% do público que está assistindo. Por quê? Se ele tem mais do que isso, alguém tem nada lá. Então, eles fazem um mecanismo onde você consegue limitar o crescimento das empresas para não ter monopólio, mas ainda assim tem. Tem monopólio financeiro, tem outro tipo de monopólio. Lá, inclusive, ficam instaladas as chamadas Big Five, que são as cinco maiores empresas de comunicação no mundo, que acaba mexendo com TV, com rádio, com cinema, produz lá em Hollywood. Ou seja, a Disney é uma delas, percebe? Então, é tudo muito complicado. Eu queria muito ter essa resposta, viu? Para que a gente pudesse fazer uma militância efetiva, de discutir mais com a população. Mas essa preocupação já é muito positiva, viu? De ter essa preocupação, para mim, já é muito positivo, porque nós estamos ocupando algum espaço. Algum. Sim, e Marcos, em 2015, 2016, a gente viu a grande imprensa, né, dando muito foco às manifestações, né, pelo impeachment, na qual eu particularmente considero que foi um golpe institucional, contra a Dilma, né? Só que nessas manifestações a gente sabe que, né, tiveram elementos da extrema-direita, que não foram poucos, que, né, desencambou para esse troço que a gente tem hoje, né? E pode ser considerado, na sua avaliação, a mídia também é considerada uma das responsáveis pela atual situação que nós estamos vivendo hoje, pelo governo que nós estamos vivendo hoje? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A mídia, que quando a gente fala mídia, são os empresários. É aí que eu faço sempre distinção, tá? São os empresários. Se você pegar a peãozada que trabalha nos jornais, possivelmente não gostaria de agir dessa forma. O empregado, o jornalista, o dia a dia, tem gente de todo o espectro político, mas não iria falar assim, olha, vamos contribuir para um golpe. Mas o patrão nunca, jamais ele aceitou, primeiro, que lá atrás, antes de 1964, tivesse a possibilidade de um governo mais progressista, como aconteceu. Tanto é que teve golpe, teve a derrubada, e os militares assumiram. Aí depois nós voltamos para a democracia. Eles apoiaram o Collor como se o Collor fosse a última Coca-Cola gelada do deserto, como se fosse o caçador de marajás. E aí descobriram que o Collor não era nada disso. Aí o que aconteceu? Pá, Collor cai. Aí você vem num período lá que tem com o Fernando Henrique, que era o príncipe da sociologia e tal, uma figura respeitada, e é respeitada até hoje, muito embora pudesse ser mais avançado, mais progressista, mas isso é uma opinião minha e é outro problema. Depois você tem o governo de um torneiro mecânico. Você acha que a Fiesp, você acha que a Globo, você acha que os grandes empresários da comunicação aceitaram um torneiro mecânico deficiente sem um dos dedos, não formado em nada, a não ser no Senac, que não falava inglês, que cometia erros de português, inclusive na sua pronúncia? Você acha que eles aceitaram
eles simplesmente se dobraram, porque o Lula fez um bom governo. E olha que eu não sou lulista, não, hein? Eu posso até... Eu votei no Lula nesses momentos todos. Eu não sou o defensor do Lula. O que eu estou dizendo é que a elite jamais aceitou. Aí depois aceitou, achando que a Dilma pudesse ser a solução, porque ela, assim, falava isso, falava aquilo, era formada, ao caramba, entendia de energia, piriri, papapá, e o primeiro governo, tudo bem. Aí, partiram para quebrar. E é óbvio, é só pegar o seguinte, vamos ver a capa dos jornais, e eu vou falar como um todo agora, não estou falando de um só, não, nesse final de semana de manifestação contra o Bolsonaro. A única que deu uma capa com a foto da Avenida Paulista tomada foi a Folha de São Paulo. E olha que a Folha não é nenhum libelo de defender governos, não. Percebe? Já teve problemas sérios. Inclusive, apoiou lá, num certo momento, a ditadura militar. Então, mas a Folha fez direitinho aquele dia do ponto de vista do jornalismo. O Globo e o Estadão esconderam, não deram nem foto, e o Estadão deu uma noticiazinha assim pequenininha, uma chamadinha pequenininha embaixo. O Globo nem isso deu. A grande verdade é que a imprensa ela faz aquilo que lhe dá na cabeça e não tem consequência. É isso que eu estou dizendo, que a regulamentação ela passa por aí, daquilo que é comunicação pública, né? Passa por aí. Se você comete um erro, você tem que responder por aquele erro. Agora, isso aí foi uma decisão editorial. Uma decisão editorial é como se aqui na minha casa eu dissesse para você o seguinte: eu vou pintar de preto as paredes internas. Aí você vai falar, pô, que vai ficar muito horroroso, esse negócio do preto vai fechar tudo, não vai ter... É minha casa, eu faço o que eu quiser. Então, o empresário faz a mesma coisa. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Imagina se eu pinto aqui de preto e tinta a óleo, que é a maior dificuldade para tirar. Eles fazem isso e não tem consequência nenhuma. Porque eles falam, eu sou dono disso aqui. Claro, eu não tenho dúvida com a pergunta que você fez. A imprensa, a mídia, de certa forma, contribuiu para a queda da Dilma? Seguramente. Seguramente. A mídia e um banditismo de deputados que nós tínhamos lá. Observa bem, se um dia a história pegar deputado por deputado, você vai ver o banditismo que nós tínhamos lá. Agora, o Congresso é o quê? O Congresso é resultado da nossa votação. Se lá tem bandido é porque nós colocamos também. E quando eu falo nós, eu estou falando nós, sociedade. Então, quer dizer, nós temos um complexo, uma coisa muito complexa que nós precisamos vencer, que é uma mídia mais democrática, mais engajada. Nós temos que ter saúde, temos que ter habitação, ou seja, nós temos que ter um monte de coisa. E chegamos a ter alguma esperança há décadas atrás, uma década e meia atrás, um pouco mais. E depois fomos atirados nesse mundo que a palavra milícia passou a ser conhecida no Brasil inteiro por todos. A palavra milícia ela era uma coisa restrita a algumas regiões do Brasil pequenininha. Hoje, milícia não. Nós mesmos usamos milícia aqui várias vezes, a milícia eletrônica, a milícia digital, porque nasce naquele nasce ali naquela militância miliciana que nós temos hoje dentro do governo, inclusive. É lamentável, mas esse é o drama. Agora, eu espero que a imprensa consiga dar conta disso, viu, Guilherme? São contradições que nós vamos ter que ir encarando, discutindo. Não dá para você vir com... Não existe uma fórmula, quando envolve essas questões ideológicas, você vem com uma fórmula, aplica a fórmula e sai o resultado. Não é um teorema que você preenche o teorema e, no final, você tem um resultado esperado. Não, a sociedade nós voltamos. Eu acredito muito na democracia, que é o único dos piores governos que são bons. A democracia, o sistema de governo. Democracia, as pessoas vão falar, é ruim, mas ela ainda é a única coisa boa que nós temos. A gente elege gente que não nos representa em algum momento, mas na frente nós elegemos outros que nos representam. Nós temos um prefeito que é ruim, mas depois nós temos um outro que pode ser bom.
Então, a democracia ainda é o que nos move, o que nos alegra. Eu não posso pensar em outra coisa que não seja assim pelos meus filhos, pelos meus netos, pela sociedade brasileira. Esse é o meu compromisso enquanto jornalista, e sempre foi. Por isso que eu te falei que eu nunca tive medo, se eu não me sentia bem numa determinada empresa, eu pegar meu boneco e ir embora. Eu sabia que tem um outro profissional sério do outro lado que poderia me contratar, porque eu também me coloquei com seriedade. A competência, a capacidade vem também, mas a seriedade do profissional é fundamental. Então, é assim que eu vejo a vida. Sim, professor, você fala das manifestações, né? Na sua opinião, agora eu fiquei curioso, por que a grande imprensa não mostrou as manifestações contra o Bolsonaro? Né? Não seria interessante dela mostrar e impulsionar essas manifestações? Não é meio contraditório? É hiper contraditório. Eu dei uma entrevista na segunda-feira, quando esse assunto estava naquela efervescência, e eu disse o seguinte, falei, olha, eu se fosse um diretor de uma empresa, eu daria. Porque eu vou falar agora na cabeça do empresário, tá? Eu vendo notícia. Todo mundo viu que aquilo é notícia. Eu não dou. O que acaba acontecendo? Alguém não compra o meu produto mais à frente. Eu, se fosse empresário, pensaria assim. Eles deram, e foi a expressão que eu usei, um tiro no pé. Eles tiraram aquilo que é de mais caro para um jornal, que é a confiança que você tem nele, que é a credibilidade que você tem nele. Porque aí vem o seguinte pensamento. Se eles não deram uma notícia dessa, eles podem dar outras também. E aí começa a ficar claro o jogo de interesses, que passa por outros lugares que não só pelo jornalismo, não só pelo jornalista. Agora, o que me deixa muito triste é que o publisher, o cara que toma essas decisões lá no Estadão, é um jornalista. No Globo, é um jornalista. Agora, como existe o bom bancário, o mau bancário, como existe o bom pedreiro e o mau pedreiro, existe também o bom jornalista e o mau jornalista, o bom jornalismo ou o mau jornalismo. Ali eles erraram a mão. Erraram a mão, que nós estamos há semanas discutindo esse episódio, que vai entrar para a história negativa da imprensa brasileira. Não tenha dúvida. Daqui a anos-luz, se discutirmos isso nesse momento, nós vamos perceber que houve um engano. Enganaram a população. Não é só negar a informação, é enganar. Perseu Abramo, com quem eu tive aula, com quem eu trabalhei, e depois eu vim substituí-lo lá na PUC, dizia e mostrava que uma das maneiras de você manipular a informação é escondê-la. Agora, como é que você pode esconder uma coisa de milhares de pessoas em cada praça desse país? A Paulista tinha lá 10 quadras ocupadas. Imagina 10 quadras ocupadas. E a Folha vai lá e dá. Isso aí era um comportamento que se tinha na ditadura. Na ditadura, quando surge ali as diretas já, no comecinho dos anos, quando foi? Anos 80, é isso? Início dos anos 80, que surge a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições para presidente no Brasil. A Globo deu uma manifestação de 300 mil pessoas na Praça da Sé como sendo festa do aniversário de São Paulo. E era um ato chamado para apoiar as diretas já, apoiar a emenda Dante de Oliveira, que estava no Congresso, e que restabelecia eleições para o presidente. Ou seja, mentir é ser desonesto, as pessoas não compram mais o produto. E eles fizeram agora exatamente isso, eles negaram uma informação, tal qual o Perseu dizia lá atrás, que a imprensa usava de algumas artimanhas para manipular a informação, e uma delas era esconder a informação. Sim.
Professor, eu tenho uma impressão que é o seguinte, né? Existe todo esse conflito, né, da grande imprensa com o bolsonarismo, mas só que não existe um conflito mais aberto, assim, da grande imprensa e da agenda econômica, né, do que o Bolsonaro tem, do Paulo Guedes. Como que você vê isso? Olha, isso é uma inércia. Isso é uma inércia em relação à economia, porque eles devem estar achando que esse sistema que o Paulo Guedes está fazendo, que é obscuro, ainda tem solução. Percebe? Eu acho que é não queimar o Paulo Guedes, porque na empresa, estou imaginando agora o que pensam os empresários, tá? A interpretação é que eles não devem estar querendo queimar o Paulo Guedes, porque pode vir alguém pior. Ele é ruim, mas se queimar o Paulo Guedes, ele é pior, acaba sendo pior. Então, eu acho que as corporações ficam fazendo esse tipo de análise, porque o governo do Paulo Guedes é péssimo, mas dos ministros que ele está lá, ainda ele é o menos ruim e é horroroso para a população. Ou seja, imagina se saísse aí que era o considerado o poço Ipiranga, que era a solução, que era o cara que ia dar luz para a economia. Que luz nós damos? Nós estamos aumentando o número de desempregados, tem indústria fechando, quebrando, pequeno e micro, então nem se fala. Aí você pega as grandes empresas fechando suas bases no Brasil e indo embora. Não tem investidor trazendo dinheiro para cá, ao contrário, tem tirado daqui. E ainda assim, eles não fazem uma análise da questão econômica, tal qual você propôs aqui para a gente discutir. Por que não se mexe nisso? Não se mexe nisso com medo de vir alguém pior, acho eu. Porque ser o Guedes é tão bonito e tão querido assim por eles, enquanto ministro? Não sei. Penso que não. Penso que não mexe aí não, que vai piorar. Eu não tenho alternativa. O nível dos ministros que nós temos são muito baixos. Eu observo todos os ministros. Vamos pegar aqui o astronauta, que era um cara admirado no Brasil, gente. Marcos Pontes. Como é que é Marcos Pontes o nome dele? Cara admirado. Qual é o país que não tem orgulho do seu astronauta, daquele que foi contribuir para a ciência? O astronauta não falou para o presidente que a Terra é redonda. Você acha que tem cabimento isso? Acha que ele pode ocupar cargo num governo que é terraplanista? O cara é astronauta, o cara recebeu milhões e milhões de investimentos do país para ir para o espaço, para ir para ficar naquela estação espacial internacional, para desenvolver pesquisa. Aí ele volta e vai integrar um governo que diz que a Terra é plana. Ah, tá, você percebe? Quer dizer, não tem gente séria. Lamento, lamento, lamento. É a minha opinião. Sim, e esse, né? A gente estava falando no começo desse ódio do bolsonarismo contra a imprensa, né? E as informações podem se voltar para essa mídia alternativa, independente, né? Que crítica, né? Ao governo e ao sistema como um todo que tá colocado aí? Ah, não sei, pode sim, pode. Pode, mas o que ele quer, ele vai sempre fazer o papel que o Trump fez. Ele é uma cópia do Trump, mas um Trump tupiniquim, sabe, horroroso. O que ele faz é o seguinte: ele tem que ter um embate diário. Ele tem que ter um embate, ele tem que brigar com alguém. Ele sai e fala o seguinte: vou brigar hoje com fulano, porque ele cria, vou brigar com a imprensa. Ele cria esses factóides e aí dispersa. Aí aquilo que é importante fica escondido. Ele pode amanhã vir para a mídia alternativa, sim, ou na mídia independente. Eu não tenho dúvida. Não é dúvida. A milícia que eles têm aí. Outro dia eu fiz uma crítica e comecei a receber comentários no post meu, aí acho que foi no Facebook, de gente de Manaus, gente de Mato Grosso. Eu nunca tive amigos, relações com ninguém. O que é isso aí? Robô. Robô que vem para apurrinhar. Eles vão fazer isso, não tenha dúvida. Pode fazer, eu acho que pode mesmo.
Sim, e agora vamos para Nós temos que fortalecer, exatamente. Sim, e agora vamos para a última pergunta. E em relação a essas mídias alternativas, né? Você citou no canal, mas posso citar outras também. Né? Você falou do Mídia Ninja, eu cito aqui também o Esquerda Diário, também, uma mídia importante. Qual é o papel delas nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Papel de representar exatamente essa história que você se referiu aí. Nós temos que ter gente que mergulha na notícia. Eu me lembro, me perdoe voltar na mídia ninja, não sou do grupo, não tenho mas eu me lembro que em 2013, quando se davam aquelas manifestações, a mídia ninja estava presente com o celular, cobrindo em loco, aquelas agressões aos jornalistas, em alguns momentos, polícia jogando bomba, dando tiro de bala de borracha, que chegou a atingir, inclusive, uma jornalista do UOL. Toda essa mídia desenvolve um papel fundamental. É o outro lado, é o contraplano, sabe? É você enxergar de uma forma mais ampla e não só aquilo que é mostrado. Vou pegar um exemplo mostrado aqui pelas televisões. Vou pegar um exemplo dessa mesma manifestação que foi feita contra o Bolsonaro recente agora. Nós tivemos jornais que não deram nada, mas quem não deu nada também foi a Globo News, a CNN. Não a CNN, porque a CNN não estava lá em 2013 ainda no país. Mas a Globo News cobriu aquelas manifestações contra Dilma o tempo inteiro. A Rede Globo interrompia a programação. Então, a população brasileira ficou sabendo, não só pela Folha, que teve essa grande foto na primeira página, como ela acompanhou por essas mídias alternativas. As mídias alternativas, elas vão aonde a mídia convencional não vai. Então, esse papel é fundamental. É por isso que, quando eu posso, e quando me solicitam, alguma contribuição eu dou, mesmo que seja pequena. Eu tenho que tirar o meu salário lá de professor, de jornalista e tal, eu tenho contribuído com essas mídias alternativas. A gente não compra jornal, a gente não compra o rádio para ouvir o rádio, a gente não compra... Eu estou tão antigo que ninguém compra rádio mais, compra o celular, né? Mas a gente investe nisso aí, percebe? Quer dizer, a gente compra todos os produtos que a televisão anuncia, que é assim que ela... Então, nós temos que ajudar também a mídia alternativa. Ajuda muito, ajuda pouco. Quem pode ajudar mais, ajude mais. Eu sou favorável daquela questão que teve até um slogan no governo da Luísa Erundina, do qual eu fiz parte, quando se falava do IPTU, que foi feito um IPTU diferenciado, era uma frase mais ou menos assim: quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem, não paga nada. Você percebe? Essa é uma questão de justiça. Então, nós temos que pegar e apoiar essa mídia também. Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco, dá pouco. Quem não tem problema. Percebe? Quer dizer, você não pode exigir, ninguém pode exigir daquele cidadão que não tem nada de colocar dinheiro em alguma coisa. Poxa, mas quem tem um pouco pode colocar um pouco. Quem tem mais, coloca um pouco mais. Eu tenho muito apreço pela mídia alternativa, até porque, desde a minha época lá de formação estudantil, na década de 70, eu militava com os jornais sindicais, com as mídias alternativas, só que naquela época a gente tinha que distribuir de mão em mão, né? A gente saía com um montão embaixo do braço e levar para a pau da polícia, porque todo mundo via aquele desenvolvimento. Mas tinha uma mídia alternativa, só que ela era distribuída, impresso, né? Hoje não, hoje tem um canal como esse que nós estamos conversando aqui. Muito importante, viu? Daí a importância tua, Guilherme, e desse projeto com o André. Sim. Então, professor, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero primeiramente agradecer pelas suas contribuições, foi bastante importante, né? E peço para você fazer as considerações finais.
Olha, eu quero dizer que eu acredito na democracia e que eu acredito no jornalista. É aí que nós temos espaço para poder contribuir. Acho que hoje nós exercemos um papel fundamental, juntamente com outros profissionais de vários setores, na defesa do que é o mais sagrado, que é a nossa liberdade de expressão, de pensamento, de ocupar espaço na sociedade. Eu queria dizer, além disso, que eu fiquei muito feliz de conversar contigo e ver jovens tão interessados no debate e na colocação. Tenho acompanhado seu canal, o canal é de vocês há algum tempo, e tenho visto a diversidade de ideias que vocês estão trazendo. É isso que nós precisamos. É isso que eu gostaria muito que tivesse também em grande escala nas TVs. Nas TVs nós temos TVs como é que fala, comunitárias, nós temos TVs educativas que nem sempre exerce o papel de TV educativa ao longo do país todo, por essa cidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem 2 TVs dessas. São comerciais, mas tem o carimbo de educativo. Então, eu acho que a gente pode mudar a sociedade. Eu, até hoje, fiz a minha parte e estou vendo que tem jovens como vocês aí fazendo a parte de vocês. Eu quero desejar um grande abraço para todos e que a gente seja muito feliz, que a gente consiga repensar essa política. E tomara que não se destrua o país até lá, né? Para a gente conseguir repensar, porque pode ser que destruam, né? Sim, então é isso. Então Você é é isso. muito gentil, viu? Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado ao Cripa. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, de tudo um pouco. Curta esse vídeo no YouTube, curta outros vídeos que o canal produziu no YouTube, compartilhe nas redes sociais, né? Siga a gente no Instagram, curta a nossa página Mesa de Debates no Facebook. Então acho que é isso aí, pessoal, né? Curta também esse vídeo no Facebook também, né? Então acho que é isso aí. Quero mais. Fique atento à nossa programação da semana. Terá bastante coisa interessante, debates, né? Relacionado a essa situação toda que nós estamos vivendo. Então até a próxima, pessoal. Fui.